Olá, Ariana. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Bom, o assunto que a gente abordou seria o escoamento de fluidos. Nós fizemos uma entrevista com o professor Gustavo Teixeira. Ele é do Departamento da Engenharia de Alimentos. Ele, então, nos auxiliou a encontrar uma aplicação de alguns termos de física dentro da nossa área. Não foi muito simples encontrar, mas a gente conseguiu. Bom, inicialmente a gente perguntou, a gente já foi direto ao ponto, a gente perguntou para o professor sobre aplicações. Ele então questionou quais seriam os possíveis assuntos que ele poderia considerar para então encontrar essa aplicação. A gente mencionou então trabalho, energia cinética, energia potencial, foi mencionado também alguma aplicação de forças, enfim. A área do professor Gustavo é mais relacionada à termodinâmica, mas ele leciona algumas disciplinas que conseguem abordar assuntos relacionados à física, mais diretamente à física, essa física que a gente vê em Física 1. Porque a relação de trabalho que ele nos disse que aborda é mais relacionado a trabalho envolvendo gases, trabalho de expansão, compressão, trabalho relacionado à energia interna da substância ou energia do sistema. Então, seriam mais esses assuntos. Mas ele conseguiu encontrar uma aplicação. A gente ficou debatendo, a entrevista deve ter durado em torno... Entrevista não, a reunião deve ter durado em torno de 11 minutos, 20 minutos, mais ou menos. Ele então conseguiu chegar ao escoamento de fluido. Por quê? No escoamento de fluido, a gente tem a conservação de energias. Então, para determinar algum fator importante ali dentro da indústria em si, relacionado ao fluxo do fluido, então a gente usa energia cinética e energia potencial, no caso, energia potencial gravitacional. Esses foram os assuntos que ele nos sugeriu. Agora, com relação à aplicação, foram nos dados dois exemplos: o escoamento de leite dentro de uma indústria de laticínio e também poderia ser o escoamento de mel para alguma utilização como um composto adicionado a algum tipo de alimento, alguma coisa assim do tipo. Não a fabricação de mel em si, a fabricação de mel não, mas o tratamento industrial desse mel. Porém, o mel é um pouco mais difícil de trabalhar, de acordo com ele, seria um pouco mais difícil de trabalhar, tem alguns termos a mais que devem ser relacionados, então aí ele preferiu o leite, que seria mais fácil. Então, a gente vai dar um exemplo do recebimento ali do leite no momento da indústria, na indústria, no momento em que ela recebe o leite vindo dessa fazenda, é transportado através de caminhão. Esse leite é contido, ele é armazenado inicialmente do tanque do caminhão. Então, desse tanque inicial, ele vai partir para um outro tanque, um reservatório maior. Então, para isso, a gente precisa definir uma bomba mecânica para poder fazer esse transporte do tanque do caminhão para um tanque maior. Então, ele não teve tanta necessidade de auxiliar, porque como eu fiz essa disciplina no semestre passado, então bastante parte da informação está bem fresca na minha memória. Então, ele basicamente nos encaminhou, nos direcionou com relação a como é feito esse escoamento, qual expressão matemática, quais leis a gente
seriam necessárias para essa abordagem, e mencionou um livro, no caso seria Mecânica dos Fluidos, para a gente também estar fazendo essa pesquisa. Além das minhas anotações, o livro também para auxiliar nessa pesquisa. Então, em seguida, a gente vai comentar, definir melhor quais foram esses fatores matemáticos e todo o contexto por trás para que ocorra esse fluxo. Então foi algo assim bem simples, não teve necessidade de fazer tantas perguntas, tantos questionamentos, até porque grande parte dessa informação eu já me foi passado por ele em sala de aula. Então agora em seguida a gente vai entrar em mais detalhes nas relações matemáticas e outras relações também seriam necessárias, e um exemplo, uma aplicação prática para o escoamento. Nesse exemplo, a gente vai definir a potência da bomba para ser utilizada nesse processo. Então, o que nós encontramos junto ao professor foi o escoamento de fluidos. Então, aqui a gente vai abordar para esse escoamento o princípio da conservação de energia. As energias associadas ao fluido serão energia potencial, energia cinética, dois assuntos tratados dentro de sala de aula, e a energia de pressão. Então, nós iremos associar essa energia aqui para uma situação num fluido ideal. E abrindo cada um desses termos e estabelecendo uma situação aqui, relacionando essa expressão para uma situação onde nós temos a energia de um ponto é igual à energia do outro ponto, e fazendo algumas manipulações algébricas nos termos, a gente consegue chegar nessa equação aqui, ó, que é a equação de Bernoulli, que é a equação que a gente vai aplicar para o escoamento do fluido. Não achei necessário fazer todas as manipulações e o passo a passo da equação, que eu acho que não é o que se aplica aqui no momento, mas foi tratado com o professor anteriormente. Conforme eu expliquei, essa disciplina foi uma disciplina que eu fiz semestre passado, então essas informações foram só relembradas comigo junto ao professor. O exemplo de aplicação que a gente vai estar abordando vai ser o escoamento de leite dentro de uma indústria de laticínio. No momento que a indústria recebe, aqui no primeiro momento, ela recebe esse leite do caminhão, aqui no caso seria o tanque do caminhão, está aberta essa parte superior completamente aqui, mas no tanque do caminhão não é assim, a gente tem as escotilhas ali, que permitem então o equilíbrio da pressão ambiente com o interior do tanque do caminhão. Então a gente consegue que a pressão lá dentro vai ser a pressão atmosférica. Então ela vai partir do tanque do caminhão para um tanque de armazenamento maior. Para isso, quem vai estar fazendo o bombeamento vai ser essa bomba hidráulica aqui. Ela que vai fazer com que a gente consiga ter esse fluxo de leite passando aqui. Então, como foi falado anteriormente, nós iremos abordar a equação de Bernoulli para essa situação. Nesse caso aqui, a gente quer definir a potência utilizada nessa bomba. Ou seja, dentro da indústria a gente pode tem uma bomba. Essa bomba ela permite uma variação de potência de acordo com a necessidade. Então a gente quer encontrar uma potência favorável e aplicável para essa situação aqui desse tanque para o outro tanque aqui. Questão de valores definidos a gente não vai estar fazendo aqui não, colocando os valores reais, porque não tem tanta necessidade. É mais só a relação em si para a situação. Então, estabelecendo dois pontos. Esse ponto 1 aqui, bem onde o leite
no interior do tanque, ele vai passar pela tubulação, então bem nesse encontro do tanque com a tubulação, no início dessa tubulação, e aqui nessa parte aqui, ó, bem no final da tubulação, onde o leite já vai cair, aqui nesse reservatório. Esse ponto aqui é onde o leite vai cair nesse reservatório aqui. Para isso a gente vai utilizar então a equação de Bernoulli. Bom, a partir do princípio da conservação de energia, nós temos que a energia no ponto 1, somada à energia que a bomba fornece ao líquido, vai ser igual à energia nesse ponto 2 aqui. A energia no ponto, para encontrar a energia no ponto 1, utilizaremos a equação de Bernoulli. A energia da bomba a gente vai encontrar. E a energia no ponto 2 será também a equação de Bernoulli. A questão da velocidade em ambos os pontos vai ser definida ou seria definida pela indústria, por algum responsável. Então a gente não vai entrar em detalhes com relação à velocidade. Então, por meio de algumas manipulações nessa equação aqui, e por interpretação também da situação, a gente consegue cancelar alguns termos, como por exemplo, a pressão nesse ponto aqui, a pressão aqui, nesse ponto, e a pressão nesse outro ponto seria a pressão atmosférica. Perdão, a pressão aqui não vai ser a pressão bem no final do duto, vai ser um pouco depois. Então a gente consegue. As duas são pressões atmosféricas, porém essa pressão aqui nesse ponto 1, ela vai ser a somatória da pressão atmosférica mais a pressão no ponto. Para encontrar essa pressão no ponto, a gente estabelece ela através de ρ vezes a altura do ponto com relação ao tanque. Ρ é a massa específica. Enfim, então a gente consegue cancelar alguns termos aqui dentro dessa equação e manipulando a gente encontra a energia que a bomba fornece ao fluido. Que no caso vai ser Z1 e Z2 seriam as alturas dos pontos. E aqui um outro fatorzinho. Então, agora utilizando uma outra equação, a gente consegue encontrar aqui a potência da bomba. A potência da bomba, então, vai ser a massa específica do leite, no caso ρ, a vazão e aqui a energia que a bomba fornece para o líquido, em razão do rendimento dessa bomba. Então, através disso aqui, a gente consegue encontrar a potência para essa bomba aqui fazer esse escoamento dentro da indústria. Esse é o nosso exemplo abordado.